amigos, vamos falar um pouquinho sobre a novela de sucesso do momento, né, que é o novo pente fino do INSS. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes de tudo, eu quero te convidar para você fortalecer o nosso trabalho, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, meus amigos, a Previdência Social, né, pretende verificar os cadastros, né, de cerca de 800 mil beneficiários temporários, né, que é o antigo auxílio doença, né, até o final desse ano, disse nessa segunda-feira o ministro da Previdência Social, né, o Alessandro Stefanuto é o presidente do INSS. Quem deu essas declarações foi o ministro da Previdência Social, né, o deputado federal Carlos Lupe, né, que está licenciado, né, que agora ele é ministro da Previdência Social. O pente fino busca conferir se as pessoas têm o mesmo direito a seguir com os auxílios. Curiosamente, gente, eu acompanho política há muitos anos no Brasil, né? Acompanhei a trajetória do deputado Carlos Lupe há muito tempo, inclusive no primeiro pente fino, do Michel Temer, aí depois no pente fino do Bolsonaro. Gente, eu lembro o quanto ele foi uma voz efusiva, né? Contrário ao pente fino. Eu lembro que ele dizia assim: como que pode? Isso é desumano, isso é crueldade com o aposentado. Onde é que já se viu cortar a aposentadoria das pessoas que estão incapacitadas, as pessoas que não podem trabalhar? Você vê, gente, como que o discurso muda de um governo para outro? É isso, gente, que às vezes eu fico preocupado, né? Por exemplo, eu sempre fui um grande defensor do senador Paulo Paim aqui no canal, por achar que ele era um dos senadores mais atuantes do Congresso Nacional, né, principalmente em defesa dos aposentados e pensionistas. Até o momento, eu não vi uma palavra sequer do senador Paulo Paim falando algo contra, né, que é essa questão da injustiça do pente fino. Será que era só contrário no tempo que era o governo a qual ele fazia oposição? Ou será que ele teria a coragem de chegar agora e dizer que é desumanidade, que é crueldade, né? O Carlos Lupe lá gritou lá atrás que era crueldade, que era desumano fazer o que o Michel Temer fez e o que o Bolsonaro queria fazer. Será? Agora não, né? Agora não, tem que verificar, né, para tirar fora aquelas pessoas que não têm direito. Como, gente, como que às vezes a política acaba nos desanimando. E escute aqui, gente, escute aqui. Daqui a pouco você vai ver a base do Bolsonaro que gritavam desesperado em 2019 a favor do pente fino. Não duvide nada, daqui a pouco eles estão tudo gritando que é contra o pente fino, que é desumano. A política brasileira, gente, muitas vezes ela é suja, gera revolta. Eu penso, gente, a oposição, a situação tem que existir? Tem, né? Qualquer país democrático tem a situação e a oposição. Mas eu penso, gente, que em temas que convergem ao interesse público, tem que se unir nessa hora. Pautas, por exemplo, que prejudicam a população, independente se é oposição ou situação, na minha modesta opinião, as pessoas têm que se manifestar contrário. Mas, pelo visto, gente, o interesse deles é eles mesmos só, né? Olha, eu quero... O pessoal do Bolsonaro fala assim: eu vou fazer de tudo, né, para minar o Lula, para enfraquecer o Lula, né? A mesma coisa que acontecia no tempo que o Bolsonaro era presidente. No pessoal da oposição, que na época era o PT, que era o PSOL, que era o PDT, esses partidos também faziam de tudo que podia para minar o governo. Gente, isso aí, na minha modesta opinião, é uma política cruel, né, do ponto de vista ética, gente. A política brasileira, infelizmente, não tem ética. Essa que é a grande realidade. Entra governo, sai governo e continua a mesma coisa, né? Mas então, vamos dando sequência, né, a esse comentário do presidente do INSS. Conforme Lupe, o trabalho mira benefícios temporários que estão há mais de 2 anos ou mais sem verificação. Muitos não comunicam a Previdência, né, porque querem continuar recebendo, mesmo estando trabalhando, declarou o ministro em entrevista lá no Rio de Janeiro. Ou seja, né, toda a vida é o aposentado que é culpado, nunca é o governo, é sempre o aposentado que faz coisa errada, né? Parece que é bastante complicado, né? Muito complicado esse tipo de situação. Olha só o que ele diz, gente.
Estamos fazendo, através do Ministério da Previdência Social, através da nossa parte da perícia médica, uma verificação e até o final do ano, mais ou menos de 800 mil a 850 mil beneficiários temporários com algum tipo de doença, algum tipo de atendimento que teve, verificando se estão ainda com essa doença. Se estão merecedores ainda do benefício, vão continuar recebendo. Agora, né, se, digamos assim, se o médico perito chegar à conclusão que aquela doença não persiste mais até o final do ano, gente, esses benefícios serão encerrados por parte do INSS. Essas declarações foi dada, né, pelo Carlos Lupe após as declarações, né, que ocorrem após o ministro ter questionado, após ser questionado, né, questionaram o ministro em relação à revisão do BPC, né, que já foi iniciada por parte do governo federal na semana passada, como foco no BPC, pago, né, para idosos e pessoas com deficiência. O Lupe disse que o Ministério do Desenvolvimento Social está trabalhando para fazer uma fotografia do BPC, o recadastramento dos beneficiários. Olha só o que ele disse. Nosso grande desafio hoje é evitar fraude. Tem muita gente que frauda a Previdência Social, que frauda o BPC Luas para ter benefícios indevidos, afirmou o ministro da Previdência Social. Pela manhã, o ministro participou de uma conferência organizada pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lupe assinou um acordo de cooperação técnica com o presidente do IBGE, né, para a geração de dados relacionados à área de Seguridade Social do Brasil, né? Talvez, né, quando o IBGE for fazer consulta, por exemplo, perguntar na casa, né, aqui nessa casa tem algum aposentado? Tem. Qual é o tipo de benefício que recebe? Olha, recebe auxílio-doença. Olha, aqui nessa casa tem um membro familiar que recebe uma aposentadoria por invalidez, ou seja, para fazer esse tipo de questionamento. Vocês entenderam, gente, como que as coisas funcionam, né? Às vezes, ou quase sempre, nós notamos, nós vemos por aí as pessoas quase que entrando no tapa, gente, para defender Bolsonaro, para defender Lula. Eu mesmo já cansei de presenciar, né, esse tipo de situação que muitas vezes acaba sendo vergonhoso. E não adianta, gente, você pega e fala, olha, isso aqui foi feito lá no governo Bolsonaro. Não foi feito. A gente diz, esse aqui foi feito no governo do Lula. Não foi feito. As pessoas, primeiramente, né, aqueles que gostam do debate, na grande maioria das vezes, totalmente desinformados, né, não conhecem de fato a informação e querem entrar em um debate, digamos assim, né? Ou seja, não um debate para defender a população brasileira, mas um debate para defender o seu político de estimação, né? Eu aprendi, gente, no decorrer do tempo, a não confiar em político, né? A gente sabe que tudo que acontece num país passa pela política, né? Se a política fosse bem feita, é uma das coisas mais bonitas que tem, né? Mas a gente sabe que tem corrupção, a gente sabe que eles trabalham, muitas vezes eles governam, né, com interesses próprios, né, e não pensando no bem-estar da população brasileira. Olha, César, mas você se esquece que o Lula foi um ótimo governo, o Bolsonaro também teve os seus acertos, principalmente na parte do BPC, ele acabou dando uma boa melhorada. Agora o Lula também já controlou aí o preço do combustível, né, e tal. Gente, eu não estou dizendo que os governos não têm os seus pontos positivos. Tem. Todo que é presidente deixa uma marca positiva, mas também deixa as suas marcas negativas. Agora, gente, o que não dá no Brasil é cada vez que o governo está precisando de dinheiro, gente, cada vez que o governo está apertado, ele corre em cima do aposentado. Não é isso que está acontecendo? Vocês lembram que muitos acompanham esse canal desde o começo, desde 2016, desde 2017. Eu falei, quando começou o primeiro pente fino, eu falei, ó, aqui, ó. Agora, isso aí vai ser recorrente, porque o governo descobriu de onde tirar dinheiro no momento que está faltando. Porque eles não fazem, gente, porque você pode ver, quando eles falam em pente fino, eles falam em economizar, né? Eles não falam de democratizar a Previdência Social, né? Que realmente é tirar aquelas pessoas, né, que hoje
consegue, né, um benefício de maneira fraudulenta. A gente sabe que tem, né, gente, pessoas, advogados que são acumulados com servidores do INSS e aí ali eles conseguem fazer manobra. Outro tipo, pessoas, né, que têm conhecimento de como funciona o sistema do meu INSS, sai com o INSS e acaba fraudando. Mas, digamos assim, não é a população sempre. Né? Tem pessoa que não sabe nem ler, muito menos vai fraudar o INSS, mas mesmo assim, em muita situação, né, para o INSS, essa pessoa é um fraudador, é um possível fraudador, né? O INSS pensa mais ou menos desse jeito, até que prove o contrário, você não é inocente, né? Deveria ser assim, né? Até que prove o contrário, você é inocente, conforme a lei. Mas enfim, gente, nós estamos acompanhando, né, aqui, né, essa questão do pente fino, porque realmente eu acredito que a grande força desse pente fino é de agora, né, do mês de agosto até dezembro. Por que não vai se perpetuar lá para frente? É porque todo mundo sabe que um pente fino, né, que mexer no bolso da população brasileira gera desgaste político, né? Porque vamos imaginar a situação. Você votaria num presidente que cortou a tua aposentadoria? A grande maioria vai dizer que não, né? Essa que é a grande realidade. Querendo ou não, pente fino gera desgaste para o governo federal.